Seja muito bem-vindo, bem-vinda à parte número 1 do curso básico de português. Neste vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês 10 verbos em português que são cruciais para vocês aprenderem antes de chegar no Brasil ou se você está começando a aprender português agora. Se você já viu meus vídeos no YouTube, vai perceber que eu estou falando um pouco mais devagar aqui nesse curso, porque é um curso básico. Eu tenho um curso mais avançado também, mas eu vou falar mais adiante sobre esse material, ou se você já me acompanha na internet, provavelmente você já viu meu curso mais avançado de português. Mas, por enquanto, aqui a gente vai conversar um pouco mais lento. Eu vou falar de uma forma não tão lenta, é claro, mas de uma forma clara, bem articulada para que você possa entender. Super importante que você faça anotação dessas palavras, principalmente porque você está começando com o idioma agora. Você está aprendendo palavras básicas em português. Palavras que você, com certeza, na sua primeira viagem ao Brasil, na sua primeira interação com alguém do Brasil, você vai ouvir essas palavras. E a ideia é que você possa entender, e não somente isso, mas também fazer frases com essas palavras. Então, começamos com o verbo ficar em português, que é a mesma coisa de você estar num lugar. Eu posso ficar parado aqui, como eu estou parado agora. Eu fico olhando para a janela que eu estou olhando aqui, eu fico olhando para a janela aqui, vendo a paisagem, eu fico olhando. Você também pode usar ficar de você se hospedar no lugar ou de você estar no lugar também. Tipo, eu posso perguntar para você, quando você viaja para o Brasil, você fica onde? Tem várias formas de usar ficar em português. Tem tantas formas de usar ficar em português que eu fiz até um vídeo separado somente sobre o verbo ficar em português. Acredita? Então eu vou deixar aqui também como material de apoio para que você continue avançando nesse verbo ficar. Mas se eu for falar sobre somente o verbo ficar nesse vídeo, vai ficar gigante. Então a ideia é que vocês entendam, aprendam 10 verbos em português e cada verbo desse você vai encontrar muitas outras formas de usar esses verbos se você se aprofundar mais no idioma. Mas eu vou estar explicando aqui as formas mais usuais, né? As formas mais práticas de usar esses verbos em português. Então vamos aqui para duas frases, ok? Eu vou estar fazendo duas frases com cada verbo que você vai aprender aqui nesse módulo de verbos básicos em português. Primeira frase: quando você viaja para outro país, você fica em hotel ou na casa de amigos? Então, quando você viaja para outro país, você fica num hotel ou você fica na casa de amigos? E você pode responder: geralmente eu fico na casa de amigos, ou geralmente eu fico na casa dos meus familiares. Ou também você pode falar que você prefere ficar em hotel. Outra frase: hoje vou ficar estudando até tarde. E você já percebe aí até tarde, né? Eu vou ficar estudando até tarde. Continuando, a gente tem outro verbo aqui que é super comum em português, como todos esses verbos que eu estou explicando aqui. Esse curso de português é um curso básico, mas para muitas pessoas não é tão básico assim, porque o básico vocês podem aprender na internet facilmente aí em qualquer aplicativo desses que ensina português básico. Isso aqui é um português básico um pouco mais, entendeu? Então você vai aprender muitas palavras que até mesmo alguém que já tem até alguns meses aprendendo português, talvez nem conheçam essas palavras. E são palavras básicas. Eu considero palavras básicas em português. Mas, como eu falei anteriormente, tem estrangeiros que não vai saber essas palavras. Então, é muito bom que você adquira mais vocabulário agora para que você possa melhorar o seu nível de português e para quando você chegar no curso intermediário avançado que eu tenho disponível na plataforma, você já tem um nível de português muito bom e isso vai facilitar demais a compreensão de palavras e expressões mais avançadas. Então, se eu quero fazer um café, eu preciso o quê? De água, né? E eu preciso de água, eu vou fazer o quê com a água? Eu vou esfriar a água para fazer café ou eu vou esquentar a água para fazer café? O verbo esquentar, de você aumentar a temperatura de algo, ok? Você está esquentando ou você está esfriando a temperatura, ok? Frase: vou esquentar a água para preparar um café para a gente. Eu posso falar também que eu vou esquentar a água para preparar um café para nós. Quando você fala para a gente em português, é um pouco mais informal. Eu diria para a gente em português. Para a gente, vamos fazer um cafezinho aqui para a gente? Pra gente, pra nós, ok? Eu fiz um vídeo também falando sobre a gente e nós em português, porque confunde muito em espanhol, porque em espanhol, la gente são outras pessoas. E em português, quando você fala a gente, você está no grupo. Então, vou deixar um conteúdo extra aí para vocês também sobre isso. A outra frase: o clima está esquentando. Você pode ligar o ar-condicionado e o clima está esquentando. Vocês podem ver que aqui não está quente o clima. O clima está o quê? Frio. Se eu tirar esse casaco aqui,
eu começo a ficar com frio, eu começo a... Ai, caramba, começo a tremer de frio. Preste atenção na pronúncia dessas palavras e cada palavra que você estiver vendo aí em português, preste atenção como se escreve essas palavras. Por exemplo, você vai ver o verbo poder e você vai ver conjugado aqui, você pode. Pode? Ah, em espanhol, puede. Ah, em português é pode. Muda um pouquinho. Então, para você evitar falar portunhol, preste atenção nessas palavras que a escrita muda pouca coisa, mas também faz a diferença no seu nível de português. Continuando aqui com o próximo verbo, se eu tenho a minha mão aberta, eu posso ter minha mão aberta ou posso ter a minha mão, o quê? Fechada. O verbo fechar, ok? Eu vou fechar minha mão, eu vou abrir a minha mão. Então, frase. Amanhã vou passar no banco para fechar a minha conta. Eu posso abrir a minha conta no banco ou também, quando eu já não vou usar o banco para nada, eu posso ir fechar a minha conta. Eu vou terminar a minha conta, né? Eu quero cancelar tudo aí na minha conta. Eu quero fechar a minha conta. Fechar. Outra frase. Sempre que você sair de casa, feche a porta com chave por questão de segurança. Segurança? Por questão de segurança? E você vai anotando essas palavras em português, porque são palavras que, se você ler essa palavra sem saber nada de português, é muito provável que você vai entender, se você sabe espanhol. Então, o que eu tento fazer aqui nessas frases é colocar, além da palavra, do verbo em questão, é colocar também outras palavrinhas que parecem mais ou menos assim com o espanhol, mas que tem um pequeno detalhe que muda como se escreve, ou a pronúncia também. Então você vê segurança, segurança, ok, essa palavra eu vou escrever, você faz a anotação desses detalhes. Segurança, sem fazer nada de tradução. Como eu já mencionei em vários vídeos que eu tenho no YouTube, no mini curso também, tem certas coisas, certas práticas que eu peço para que vocês não façam isso, porque vai comprometer a velocidade de aprendizagem do idioma. Então siga as recomendações e pode ter certeza que seu nível de português vai aumentar muito rápido. Então outra vez aqui para a gente praticar a pronúncia dessa frase aqui. Sempre que você sair de casa, feche a porta com chave por questão de segurança. Tem muitas formas de usar o verbo fechar em português. Eu também gravei um vídeo somente para esse verbo fechar em português. Vocês vão ficar impressionadas com a quantidade de maneiras que tem de você usar fechar em português. Agora, nesse próximo verbo, se eu passar para você um código de 20 dígitos, você consegue lembrar desse código? Ou seja, você consegue memorizar, você consegue lembrar disso? Então você lembra daquela história que eu contei para você há uns 3 meses? E você, não lembro dessa história. Sobre o quê? Então, vamos para a frase. Ela sofreu um acidente e perdeu parte da memória. Agora só consegue se lembrar do que aconteceu há 2 semanas atrás. Outra vez, ela sofreu um acidente e perdeu parte da memória. Agora só consegue se lembrar do que aconteceu há 2 semanas atrás. Outra frase, lembrei de você quando estava viajando pelo Rio de Janeiro e trouxe esse presente. Então olha só, nessa frase aqui você tem lembrei de você quando estava com V, viajando pelo Rio de Janeiro e trouxe esse presente para você. Eu trouxe esse presente para você. Então até agora você já deve ter percebido aí muitas palavrinhas diferentes do espanhol, né? Eu falo assim do espanhol porque a maioria das pessoas que aprendem português comigo são pessoas que já sabem espanhol ou que pelo menos já têm um nível básico de português. Então continuando aqui com outro verbo, se eu passar um código para você de 20 dígitos e você não lembra, se chegar no momento que eu vou pedir o código para você, Fernanda, me diz aí o código que eu passei para você. Ah, caramba, eu esqueci do código. Esquecer de algo, você esquece. E um extra aqui também é você dar um branco. Ah, caramba, deu um branco agora. Eu não esqueci, dá um branco. Sabe quando você estuda para uma prova, você está ali super preparada para fazer a prova e quando chega no momento da prova, você fica ali paralisado. Dá um branco na sua cabeça, né? Dá um branco. Então, você esquece de tudo. É esquecer o verbo, ok? Não vai esquecer de trazer o leite, ok? Porque sem esse leite não dá para fazer a sobremesa. Então, não esqueça de trazer o leite. É claro que eu não vou fazer conjugação de todos os verbos em todos os tempos verbais, porque seria
muito tedioso fazer isso, ok? E na internet o que mais tem são páginas fazendo conjugação de verbos. Então você pode procurar mais a fundo. Eu também fiz até um vídeo sobre verbos irregulares, 20 verbos irregulares, que eu recomendo que vocês aprendam. São verbos irregulares e confunde muito as pessoas que estão aprendendo português. Então fique a dica aí para você ver esse vídeo e procurar mais conteúdo sobre os verbos irregulares em português. Então, continuando aqui, a frase para o verbo esquecer. Se você não anotar o que eu estou dizendo, você vai esquecer. Ou seja, anote. Se você não anotar, você vai esquecer. Porque eu sei que sua memória é fraca. Olha só, fraca. Memória fraca. Eu não consigo lembrar de nada. O que eu fiz ontem, eu não lembro. Memória fraca. Ou o contrário de você ter uma memória forte. Outra frase aqui, não esqueça de fechar a porta antes de sair. Não esqueça, olha o verbo conjugado aí, né? Esquecer, esqueça. Não esqueça de fechar a porta, já usando o verbo fechar que a gente viu anteriormente, antes de sair. Agora, continuando com outro verbo aqui, é o verbo precisar em português. Que em espanhol eu escuto muitas vezes o pessoal falando necessitar. Eu necessito que haga, não sei o que. Em português é mais comum você escutar precisar, ok? Eu preciso que você me ajude com tal coisa, ok? Preciso. Precisar de algo. Por exemplo, você está precisando de alguma coisa para cozinhar hoje? Está precisando de alguma coisa para cozinhar hoje? Eu poderia falar, você está necessitando ou você necessita de algo para cozinhar hoje? Eu posso falar necessitar, mas quando você tem uma palavra em português que não se usa muito em espanhol, você usa essa palavra, porque se existe precisar e necessitar em português e você usa necessitar, que se usa em espanhol, a probabilidade de você falar portunhol é muito alta. Então a ideia é que você separe o máximo possível, ok? Gravei até um vídeo bem longo sobre isso também, sobre como evitar falar portunhol. Porque às vezes a pessoa está aprendendo o idioma e, ok, em português também se usa essa palavra como em espanhol e usa a mesma palavra. Então, às vezes, você nem não sabe se está falando português ou espanhol. Claro que tem palavras que realmente se usam em português e em espanhol, e não tem um substituto para essa palavra. Mas tem muitas palavras que sim, existem em português, existem em espanhol, mas existe uma forma em português, um sinônimo em português, que não se usa muito em espanhol. E você escolhe essa palavra para usar. Outra frase, será que eu preciso fechar minha conta do banco antes de viajar por 2 anos? Então você percebe aí que eu estou usando preciso, eu estou usando fechar também, que é o verbo anterior que a gente viu. Minha, esse NH, minha conta do banco, antes de viajar por 2 anos, 2 anos, antes de viajar por 2 anos, será que eu preciso fechar minha conta antes de viajar por 2 anos? Continuando aqui, a gente vai ter o verbo brincar em português, que é você se divertir, você está brincando, eu estou brincando com as crianças. Ou também eu posso falar algo que não é sério o que eu estou falando, eu estou brincando, é mentira, eu estou brincando, eu estou fazendo uma brincadeira com você. É só para fazer você rir um pouco. Por exemplo, uma frase. Jorge gosta de ficar em casa brincando com o cachorro. E você percebe aí que eu estou usando de propósito vários verbos que eu usei anteriormente para reforçar, ok? Repetição é crucial. Isso é algo que eu sempre falo nos meus vídeos. Se você não repete as palavras, você não vai aprender. Você tem que transformar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. Que é basicamente o quê? O vocabulário passivo é aquele vocabulário que você entende, mas você não consegue usar, você não exterioriza essas palavras. Você pode escutar uma pessoa falando completamente e entender tudo, mas você fala, eu entendi tudo, mas eu não consigo usar essas palavras desse jeito. Esse é o vocabulário passivo. E a ideia é, claro, que você consiga um vocabulário ativo em português. E a única forma de fazer isso é você praticando, é você repetindo essas palavras, é você se dando o trabalho de colocar essa palavra em prática no momento que você vê que dá para usar essa palavra. Por exemplo, a temperatura está ficando quente. Você pode falar, está esquentando. Porque eu conheço a palavra quente, eu conheço temperatura, mas eu aprendi recentemente o verbo esquentar. E eu posso falar, nossa, está esquentando, né? Aqui o clima está esquentando. E você já usou essa palavra que você aprendeu anteriormente. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficando na sua mente. Então, repetindo aqui a frase, Jorge gosta de ficar em casa brincando com o cachorro. Ele gosta de ficar em casa brincando com o cachorro. E isso no sentido de se divertir, ok? Se divertindo com o cachorro. Já no outro sentido aqui, seria de não estar falando sério, que na frase ficaria, não se preocupe, ele está brincando com você. Não se preocupe, ele falou,
o seu voo foi cancelado. Cancelado? Como assim? Eu vou viajar daqui a 2 dias, como é que eu vou fazer para comprar passagem agora? E não, cara, eu tô brincando, é uma brincadeira. Aí, nossa, Fiquei tranquilo agora. Continuando aqui, você vai ter o verbo vir em português, que é de vir. Na frase seria, quando é que você vai vir por aqui no Brasil? Eu não sei, eu vou aí no Brasil no ano que vem. Outra frase seria, amanhã um amigo vai vir da Austrália para ficar uns dias aqui em casa. E aí você percebe, né? Uns dias. Unos dias? Uns, 3 letras, uns dias. Continuando aqui, a gente chega no verbo arrumar em português. Você pode usar esse verbo arrumar, de você se arrumar para sair. Eu vou para uma festa, então eu tenho que me arrumar, tenho que aqui, se uma mulher vai se maquiar, não sei o que e tal. Então você está se arrumando. Eu posso perguntar para você, quando você vai sair para algum evento, você demora muito para se arrumar? Você demora muito para se ajeitar também, o verbo, né? Ajeitar, para se ajeitar. Não, eu me ajeito muito rápido, eu me arrumo muito rápido. Por exemplo, na frase, tenho que me arrumar para a festa de casamento que vai ter hoje à noite. E você percebe que eu falo me arrumar, não arrumar-me. Que em espanhol falaria como arreglar-me, que é muito comum usar me depois. Em português a preferência é usar antes, ok? Mas também existe em português arrumar-me, mas é muito formal. E a ideia é que você possa soar como alguém mais nativo, uma pessoa que realmente fala português do Brasil e que está cômoda para falar o idioma. Caso contrário, se você falar seguindo as regras, tudo certinho, tudo redondinho, você vai ficar falando como um robô. Então as pessoas vão notar que você está aprendendo português com um livro de gramática, algo assim. Na realidade, as pessoas falam de forma muito informal. Então essa primeira frase se trata de se arrumar de roupa, né? Você se arrumar, você se preparar para fazer alguma coisa. Também tem outra forma de usar o verbo arrumar, que seria de você conseguir algo. Literalmente, na frase, o verbo arrumar vai substituir conseguir. Por exemplo, você já arrumou uma forma de resolver esse problema? Ou seja, você já conseguiu uma forma de resolver esse problema? Lembre-se de fazer anotações, ok? Eu estou falando isso aqui repetidas vezes porque durante os meus cursos eu sempre estou repetindo várias coisas para vocês não esquecerem. E por mais que você não faça, caso você não faça, você sabe que tem que fazer. Eu sei que o Felipe toda hora está falando sobre isso, de não fazer traduções, de fazer anotações, de revisar o conteúdo, de só continuar as aulas. Ou seja, você só continua para a parte 2 do curso básico se você já entendeu tudo da parte 1. Aí você vai lá para a parte 2. E a mesma coisa na parte 3, na parte 4. Se eu estou na parte 4, automaticamente eu tenho que ter entendido tudo que está na parte 1, 2 e 3. Então essa é a ideia de você não avançar se você não entende. Você só avança se você entende. Não serve de nada terminar o curso e, ok, terminei, mas eu não lembro de nada. Eu sei que cada pessoa tem um ritmo diferente de aprendizagem. Você se conhece, você sabe se você pode avançar mais rápido ou não. Se você prefere revisar várias vezes porque para você é melhor assim, você vai aprender mais assim, eu sou esse tipo de pessoa que gosta de revisar várias vezes. Por mais que eu pense que entendi na primeira vez, eu gosto de consumir outra vez só para me certificar que realmente eu entendi. Então, continuando aqui, a gente tem o verbo fazer em português, que é muito comum, ok? Fazer alguma coisa. Você faz o quê na sua cidade? Quando você viaja, você gosta de fazer o quê? Eu gosto de sair, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de comer a comida típica dos locais que eu vou visitar. Então, numa frase, tudo bem, Rafael? Você vai fazer o quê hoje? Falei um pouco rápido, né? Você vai fazer o quê hoje? Você vai fazer o que hoje? O verbo fazer é um verbo irregular e eu altamente recomendo que você aprenda a conjugar esse verbo bem, ok? Tá no vídeo de 20 verbos irregulares que eu vou deixar aí no vídeo aí para vocês como conteúdo extra. A próxima frase, na semana passada eu fiz uma reunião com a equipe da empresa. Com a equipe da empresa. Você já percebe aí, né? A equipe, feminino, a equipe, não ele, equipo. A equipe da empresa. Então a gente viu 10 verbos neste vídeo. Revisando aqui bem rápido cada verbo que a gente viu. Ficar, esquentar, fechar, lembrar, esquecer, precisar, brincar, vir, arrumar e fazer. E um conteúdo extra aqui para você. Eu sei que é um curso básico, mas no final de cada aula eu vou explicar uma expressão para vocês, ok? No meu curso intermediário avançado de português tem um módulo somente de expressões, mas é muito avançado. Então eu não vou estar explicando muitas expressões
aqui nesse curso. Então, uma expressão por parte, ok? Para vocês irem aí aclimatando, digamos assim, com o idioma, porque é muito conteúdo. Se prepare para praticar muito português, tem muito material. Eu já gravei muito conteúdo que vai te ajudar a melhorar teu português. E claro, não somente daqui do curso, mas também material de apoio que eu tenho no YouTube, nas redes sociais. Tudo se complementa, ok? Então, a expressão é quando você está no lugar, num restaurante ou num bar, geralmente, num bar que você frequenta muito, que você já conhece o dono ou a dona do bar. Então, você vai sair desse bar e você não paga a conta. Você pede para a pessoa, para dono ou a dona do bar, pendurar na sua conta. Marta, pendura na minha conta aí. Pendurar na minha conta, porque pendurar é quando você tem, tem alguma coisa assim, tá pendurada, tá assim, tá pendurada. Então, você pendura a minha conta, ok? Porque depois eu vou pagar, mas pendura aí na minha conta. Então, no final do mês, você pode ir no bar e, ei, as contas que eu pendurei aí durante o mês inteiro, deu quanto? Deu quanto, né? Quanto é que eu tô devendo? Qual é a minha, outra palavra, dívida? Qual é a dívida que eu tenho com você aí? Quanto é que eu tô devendo? Então é isso aí, finalizamos a primeira parte do curso básico aqui, ok? Verbos, 10 verbos que vocês têm que aprender sim ou sim antes de viajar para o Brasil ou antes de interagir com pessoas do Brasil. É crucial que você repita esse conteúdo e só continue se você realmente entendeu tudo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Brigadão por ficar até o final. É claro, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu!